Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez juntos para a gente falar sobre capacitação. Nosso objetivo hoje é falar sobre identidade na construção dos produtos e serviços. Então, eu quero dar boas-vindas a todas, falar que nós podemos e devemos usar aqui nosso site para nos comunicar. Eu gostaria que cada uma também botasse o seu nome, sobrenome e a palavra presente, tá? Para poder garantir que vocês estiveram aqui com a gente, tá certo? Muito obrigado. E a gente agora está, após falar sobre a construção dos negócios, sobre as habilidades e as perspectivas, estamos agora de se empreender, estamos agora trabalhando a identidade na construção dos produtos e serviços. Então, eu botei aqui uma camisa baiana, de caça bordada, para poder a gente falar sobre identidade nos produtos e serviços. Ok? Boa tarde, Júnior. Vamos lá para o próximo slide. Então, lembrando que nós temos uma atividade mais tarde, faltamos ainda 3 atividades, e aqui está a nossa agenda para vocês se situarem, certo? Então, até segunda-feira nós estaremos juntos com mais atividades. Então, nosso título, nosso assunto agora é Construindo a Identidade do Meu Negócio, Produtos e Serviços. Então, vocês se apresentaram, eu sei que os segmentos, as categorias de ação de vocês é bem diversificado. Nós temos pessoas que trabalham com turismo, com ideias criativas, com vestuário, com cosméticos, com vendas, com artesanato. Então, são princípios, e aqui são diálogos que nós estamos aqui tratando, que contemplam todas essas atividades e podem ser particularizadas através da experiência de vocês para o negócio que vocês desenvolvem, certo? Vamos ver aqui a participação do site. Próximo, por favor. Então, eu queria começar na nossa conversa com uma pergunta, Quais temas relacionados ao feminino e à identidade da mulher negra poderíamos, interpretar em nossos produtos e serviços? Tá? Então, o site está aqui aberto para poder, vocês, ao longo da nossa apresentação, irem conversando e irem dando a sua contribuição, porque a gente vai trabalhar com esses insumos também na nossa atividade. Ok? Valdelice aqui, chegando cedo, que está gostando das atividades, Elizabeth, Tânia, boa tarde, Eliana, Elizabeth, pronto, bastante gente aqui, o pessoal todo aqui dando presente, bacana, gente. Pronto. Muito legal. Certo? Então, eu queria lembrar a todas que respondessem essa pergunta aqui no site, quais temas relacionados ao feminino e à identidade da mulher negra, podemos interpretar em nossos produtos e serviços, ok? Vamos lá, próximo. Então, gente, vamos seguir o nosso padrão aqui de apresentação. Eu gosto muito da gente alinhar primeiro os conceitos para poder a gente trabalhar de forma conjunta, alinhados com a dominação dos conteúdos, certo? Então, o nosso primeiro tema é a questão da identidade. Então, para vocês, o que é identidade? Vamos aqui também, trabalhando aqui de forma participativa aqui no site, para a gente tendo aqui essa visão múltipla, Eu acho que é na multiplicidade, na escuta que a gente forma, no nosso conhecimento. Então, não vão ter vergonha, não. Vamos aí colocar o que cada uma, para cada um o que é identidade, certo? E a gente vai aqui seguindo, com um dos conceitos, esses conceitos múltiplos, A identidade, seria esse conjunto, de caracteres próprios, e exclusivos com os quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros, certo? Então, a identidade pode ser de um local, pode ser de uma pessoa, pode ser de um objeto, pode ser de um serviço, pode ser de uma empresa, As imagens aí que projetamos, quer diante do conjunto das diversidades, quer ante seus semelhantes.
Então, né, nossa identidade, ela está aqui, né, sendo reafirmada, né, na própria realização desse evento. Então, esse evento aqui está sendo, né, objetivado para mulheres empreendedoras, né, afrodescendentes aqui da Bahia, aqui de Salvador. Então, aqui a gente já tem algo que nos, né, identifica, que nos reúne, que pode criar, né, um conjunto, certo? Então, por que existe a identidade? Porque existe a diversidade. Então, né, a partir do momento em que eu especifico, né, que existem, né, diversas formas de, né, diversas identidades, diversas formas de se ver, de se apresentar, é porque existem particularidades, certo? Então, a gente pode ser diferente porque a gente mora em bairros diferentes, né? A gente pode ser diferente porque a gente, né, teve experiências de vida diferentes, né? O próprio fato na nossa sociedade, né, da gente ser homem, da gente ser mulher, né, da classe social a qual está associada também, né? Então, isso existe, né? Existem princípios que podem ser compartilhados e outros princípios são exclusivos de cada um, certo? Então, a identidade é algo que a gente leva para a gente, que nos identifica, que nos torna únicos e que, né, depende da alteridade. Por isso que eu uso muito essa palavra, né? Alteridade depende do outro, né? É o outro, né? Então, para a gente existir, é necessário existir, né, o outro, porque o outro nos vê, né? Os outros também têm algo a se relacionar, têm uma visão feita, né, sobre nós, e nós temos também algo que nós projetamos nos outros, que nós identificamos nos outros, certo? Então é justamente, né, esse jogo, né, do observar e ser observado, né, do existir dentro de um conjunto, de ter o olhar do outro, né, que pode ser por nós ou nós pelos outros, que forma essa questão do conceito. Então é um conceito muito amplo, né, mas que determina que, né, todos nós humanos temos, né, diversidades que nos fazem, né, ser particulares. Então é muito importante na hora da gente, né, compor, né, a identidade da nossa empresa, né, do nosso empreendimento, do nosso produto, a gente saber quais são as nossas intenções, né, saber o que nós queremos comunicar, aquilo que nós queremos expressar, certo? Nós falamos anteriormente sobre a questão dos valores, né, do valor, né, como isso é importante, e também tem esse aspecto, né, da identidade que nós queremos, né, absorver, que nós queremos projetar, certo? Então, antes de mais nada, é importante que a gente tenha, né, essa segurança, né? Por isso que eu digo, né, que toda pessoa que, né, pretende empreender de forma individual, que é um pequeno empreendedor, ele é também um ativista, né? Porque ele também levanta diversas bandeiras. No nosso caso daqui, né, o próprio fato de nós estarmos na sociedade, né, do fato de vocês serem mulheres negras, né, e estarem atuando de alguma forma, isso já é uma ação social, já é uma ação, né, de afirmação, certo? Existem, como a gente já conversou, existem diversos espaços que estão sendo ocupados, que não eram ocupados antes, né? Isso pressupõe, às vezes, um certo estranhamento, e é bacana que haja isso, né? Porque a partir do momento em que a gente ocupa esses espaços, né, a gente tem que também fomentar o diálogo para que os preconceitos, para que também a questão das dificuldades, né, as barreiras para empreender, né, de forma social, de forma coletiva, né, como a gente vem preconizando aqui, elas sejam, né, derrubadas e a gente possa, né, seguir podendo, né, desenvolver nossa atividade com maestria, com, com vontade, né, e antes de mais nada, com resultado, né, certo? Vamos ver aqui a resposta de vocês. A gente está aqui. Pronto, vamos lá. A Ludmila Singa, né, que a marca dos produtos dela são pensados a partir do universo feminino, né, tendo como o foco o autocuidado da sexualidade. Bacana, né? Cristiane Alcântara, né, ela está falando aqui que os produtos são voltados a homens e mulheres, porém com ênfase na mulher, no vestir e na praticidade. Bacana. Ela também fala que a identidade do produto é a forma como ele será apresentado ao mundo, né? Tem que ter a cara do fabricante, alguma característica que o produto levará que será só sua. Bacana, é isso mesmo, Cristiane. Né? O Mundo da Ângel está falando aqui que a identidade do meu conceito é a maneira como se vê, se aceita, se sente bem no cotidiano, variando de situações e momentos. Tá vendo? Cada uma tem uma particularidade de expressar esse feminino, né? Você vê mesmo a gente, né, limitando o universo para o feminino é um universo extremamente vasto, né? Assim como da afrodescendência. A identidade do meu conceito, né,
Valdelice fala aqui, né, que são as características pelas quais você se identifica, claro, né, a gente estava falando aqui dos valores, né, das nossas lutas, né. Tânia Regina fala que o bloco Olodum, né, com suas cores tradicionais, né, de alguma forma, né, fincou a sua identidade. É verdade, Tânia, quer dizer, ele levou, né, as cores, né, da África, né, para os tambores, e isso hoje é associado, né, com a música, né, com a música baiana, né. Mé Estevam fala que ela aponta, né, ela aborda nas suas esculturas mulheres negras, baianas e figuras típicas, né, além de santos e santas. Pronto. Muito bacana, gente. Então, cada um aqui, de uma forma, né, já tem essa preocupação com a identidade, né, em fazer com que o seu produto seja diferenciado e que, né, a sua história de vida, a sua história, seus valores, seus gostos também estejam, né, refletidos na sua produção. Isso é muito legal. Né, a gente estava falando também sobre aspectos, né, do comércio, da questão da baiana, da questão da freguesia, né? Então são aspectos onde, né, a afetividade da gente ela se expressa, e que isso a gente deve profissionalizar, né, a gente deve tornar mais eficiente, mas eu acho que a gente não deve apagar, né, esse traço tão importante das relações comerciais que se dão aqui na Baía de Todos os Santos, né, aqui no Recôncavo, aqui em Salvador, certo? Então, vamos lá, vamos seguindo. Então, a gente estando, né, alinhados com relação ao conceito de identidade, né, que depende do outro, né, e no caso aqui nós temos uma relação também, né, de autoridade com o nosso cliente, né, nós temos também com os nossos fornecedores, né, então dentro dessa cadeia que é a produção, que é a questão do empreender e o mercado, nós também desempenhamos atividades onde nós temos, né, uma identidade no lidar e uma identidade também no se relacionar. Então, né, a identidade ela vai além dessas questões, né, de produto, né? Elas também estão ligadas no relacionamento. É importante a gente pensar nisso, né, de forma ampla, porque os serviços, né, hoje em dia, eles fazem parte, como a gente já viu, né, do próprio, né, conceito de experiência que alarga o conceito de produto, certo? E aí, gente, eu queria que vocês tomassem cuidado, que a gente atentasse para a seguinte questão, né? Existem formas de identidade que são estereotipadas, né? Existem formas que a gente poderia afirmar que são próximas do arquétipo, né? Então, vamos compreender aqui melhor o que seria o estereótipo, né? O estereótipo, para vocês, seria o quê? Né? Eu acho que é muito usado em apresentação na TV, no teatro, né? Você fala assim, poxa, é uma apresentação muito estereotipada, uma representação, pode ser uma atuação, né, no teatro, pode ser também uma forma como alguém se apresenta, alguém como lida com a mídia, né? Fala, poxa, essa pessoa não é autêntica, essa pessoa força um personagem. Nos reality shows, né, é muito falado isso também, né? Eu estou sendo aqui autêntico, eu estou produzindo aqui algo, né, que não é estereotipado, né? Então, o estereótipo seria esse comportamento ou discurso, né, pode ser pela fala também, caracterizado pela repetição, né, automática de um modelo anterior, anônimo ou impessoal, e desprovido de originalidade e adaptação à situação presente. Aquilo que a gente falou, né, da gente, né, observar algo que deu certo em outro local, né, em outro universo, né, identitário, em outro universo, né, de mercado, e a gente querer reproduzir aqui, né, e é uma experiência que está fadada ao fracasso, né? E eles, não, pô, as pessoas aqui não sabem valorizar, as pessoas aqui não sabem, né, nessa cidade, não gostam de tal coisa, não estão preparadas. Mas, na verdade, né, se a gente parar para pensar, será que não seria, né, uma falta de compreensão do que seriam os hábitos, do que seriam as necessidades desse cliente, e a gente está vendo algo que foi, né, pensado para outra situação e a gente está querendo impor aqui na nossa, né? Então, um pouco o estereótipo seria isso, né? É a gente sempre estar trabalhando na mesma questão que já foi muito trabalhada, não buscar ser original. É uma saída, mas a gente vê que o valor agregado, né, dessas soluções ela é muito baixo, né? A gente acaba trabalhando na questão do preço e da quantidade, né, do que na questão da qualidade dos processos, né, e dos produtos. Então a gente está gerando mais produto, a gente está comprando mais material barato, mais coisas que muitas vezes, né, estão aí danificando o meio ambiente, né, estão contribuindo para a exploração também, né, da mão de obra, né, seja feminina, seja, né, geral, ou até infantil em alguns lugares que ainda existem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Então é estar, né, ser estereotipado é não ser natural, né, não, é ser impessoal, anônimo e desprovido de originalidade.
né? Então, a gente está falando aqui justamente desses aspectos, né, do ser baiano que nos caracterizam e que são positivos, né? Existe também a visão estereotipada, né, do ser baiano, né? Aquela visão, né, do povo sempre alegre, do povo festeiro, que não trabalha, preguiçoso. Então, são questões, né, de estereótipo. Eles não se posicionam dentro da realidade, a gente sabe disso, né? Ele se posiciona dentro, né, de uma visão comparativa, né, com atividades que na década de 40, 50, né, grandes centros como São Paulo, que se industrializou muito rapidamente, e nós vimos a nos industrializar mais tarde. Então, realmente, essa visão foi formada nesse período dos anos 50, né, quando se tinha, né, essa comparação, né, da Bahia com o Sul. Né? A gente vê, né, que, independente dos meios de produção industriais ou não, nós temos, né, uma verve trabalhadora, né, temos um estilo trabalhador. Inclusive, as pessoas vêm aqui se divertir enquanto nós estamos trabalhando. Né? Nós apresentamos esse serviço. Né? Então, é muito interessante, né, como a gente consegue subverter esse estereótipo em algo, né, positivo. E o que seria o arquétipo? Né? O arquétipo seria justamente, né, esse modelo, que é um modelo, né, de referência, né, que, segundo Jung, que é um pesquisador e é um antropólogo, ele foi um psicólogo, né, ele foi um analista, né, ele foi um discípulo de Freud, né, é uma estrutura universal, né, que é compartilhada, né, que provavelmente um inconsciente coletivo, né, que foi algo cunhado por ele inteiro, né, que aparece nos mitos, nos contos, em todas as produções imaginárias do indivíduo. Então, é aquilo que nós compartilhamos enquanto, né, seres humanos, né, universal, e que se apresenta em diversas sociedades, em diversas culturas, né, de forma muito parecida. Então, o arquétipo seria justamente, né, aquela referência, né, do âmago, da síntese, né, do positivo, da nossa atividade, da nossa imagem, né, daquilo, do nosso comportamento, certo? Seria ao contrário, né, do estereótipo, que seria algo não natural, seria algo reproduzido sem identidade. Então, quando a gente falar, né, uma produção ela não tem identidade, ela é estereotipada, então isso pode ser, né, algo que pode ser colocado, né, pode ser referenciado para um produto, mas também para um serviço, certo? Então vamos lá para o próximo. E aí a gente chega nessa questão, né, do o que é, Rodrigo, ser natural, o que é ser autêntico, né? Qual é o sentido de autenticidade, né? Eu acho que o sentido de autenticidade dentro do nosso contexto é justamente aquilo que a gente tinha conversado anteriormente, eu volto aqui, né, a reforçar, né? A gente não vive, né, de forma isolada, a gente vive em sociedade, a gente vive em grupo, né? Então essa autenticidade ela se faz, né, dentro desse contexto social, certo? E dentro do nosso processo, né, de interagir com isso, né, que nos chega socialmente, né, com a nossa formação, né, com a nossa visão de mundo, né, e com essa interação, é que cria essa questão de autenticidade no que a gente pode criar, certo? A partir do momento que a gente se coloca, né, a nossa história se coloca, a nossa percepção e a nossa autocrítica, né, isso é muito importante, a gente ser sempre crítico em relação à realidade, né, e a gente se colocar de forma, né, não passiva, né, com a absorção, né, com a compreensão dessa realidade, é que a gente pode ser autêntico, né? Então, a autenticidade ela nasce, né, desse processo de reflexão do artesão, do produtor, né, do produtor de serviços, né, o seu conhecimento, o domínio de suas técnicas, o domínio da sua produção e processos intelectuais, né, que vão legitimar, né, esse produto artesanal, né, na atualidade. Né? Leia-se produto, também serviços, certo, gente? Então, o que vocês acham aqui desse conceito de autenticidade? Né? Às vezes se busca muito isso, né? O que é autêntico, o que não é, né? Será que autêntico é só o que é antigo, não é só o que é referenciado na tradição? Existem tradições também que são ruins, né? Que a gente não quer perpetuar. Né? Então a gente sabe, né, que nessa questão, né, do aproveitamento, né, das nossas referências, na referenciação que nós temos na sociedade, nós temos que ser seletivos, temos que ser críticos, como nós falamos, certo? E também a questão, né, sobre nós estarmos referenciados em um território. Né? Nós estamos aqui em Salvador, né? Salvador também é uma cidade, né, com uma história, né, de luta, uma história de processos, né, de conquista, né, muito forte, e nós fomos moldados dentro desses conflitos, dentro dessa história, né, que a gente, né, não foi dentro da cordialidade, como alguns dizem, né? O brasileiro não, foi dentro de muita luta, foi dentro de muita exploração, e o que nós temos hoje é uma síntese
que foi formada dentro desse processo, certo, gente? Então, eu acho que, né, que a questão da gente ter o domínio das técnicas, né, de produção é muito importante, porque é a autonomia, né? A gente, enquanto grupo, a gente, enquanto empreendedor individual, enquanto, né, empreendedor sozinho ou em conjunto, né, nós produzimos de forma né, a ter autonomia e de forma a possuir, né, os meios de produção. A diferença, né, entre a autonomia de um artesão, né, de um empreendedor individual, de um operário. O operário está ligado dentro de uma cadeia, né, de hierarquia, né, onde ele, né, tem, né, um processo, né, ele desenvolve processos limitados com autonomia limitada. Né? Já enquanto você é um empreendedor, né, você está dentro de um limite, né, muito maior, mas também que a gente sabe que existe, que é colocado pela sociedade, que é colocado pelo mundo capitalista, que nós temos que, né, ser críticos e tentar melhorar esses processos, inclusive sociais, de apoio, né, ao próprio meio social e às condições de trabalho. Né? A gente está num momento em que as condições de trabalho estão sendo questionadas, então é importante a gente ver. E, gente, na história da mulher, se a gente for perceber, né, o trabalho cotidiano, o trabalho doméstico, né, que a mulher sempre desempenhou, ele nunca foi considerado. Né? Você vê, né, que, com relação às leis trabalhistas, né, o trabalho em casa ele não era, né, tão bem remunerado. Né? Se a gente pegar como exemplo aqui as costureiras de ganho, né, trabalhavam de forma terceirizada para as empresas, né, têxteis no início do século, de confecção, né, lá no final do século XIX, início do século XX. Né? Então você vê aí, né, uma questão da exploração da obra, né, mão de obra feminina muito grande. Né? Além de ter todos os gastos, né, de você estar trabalhando em casa, é diferente agora, né, nós podemos fazer um paralelo, né, gente, agora com o trabalho do início do século, o trabalho agora em pandemia, onde a gente voltou a trabalhar em casa, né, que a gente tem que ter esses limites, né, com relação a onde começa, né, o trabalho empresarial e o trabalho, né, doméstico. Mas, né, esse trabalho com a máquina de costura, ele foi, né, uma única fonte de muitas mulheres no século XX e que viviam de forma muito precária. Né? Então, é importante que a gente lance luz também, né, sobre esse trabalho, sobre as condições de trabalho, né, cotidianas, né, domésticas. É importante que a gente tenha essa reflexão. Né, e eu acho que a rede é um espaço muito bacana, né, para a gente estar discutindo e a gente estar refletindo sobre essa questão do trabalho. Tá? Vamos ver aqui a contribuição de vocês. Certo? A Tânia Regina, né, ela fundamenta, né, a identidade dela, né, na marca dela, nos búzios. Bacana, né? A Elizabeth Guimarães, a identidade da minha marca são os símbolos africanos adinkras, né, onde existe significado histórico de vida e faz parte do povo negro na Bahia. Bacana, né? Cada símbolo, né, Elizabeth, eu conheço, né, os símbolos adinkras, cada um tem o seu significado, né? Existem técnicas também de estampagem, né, africanas que usam contraste, né, entre o azul e o branco, né? É muito bonito, né? Um trabalho que eu já vi no Mali e tal, assim, já vi no material, é muito bacana. Né? Dina Santos fala que minha identidade cultural é resgatando a ancestralidade. Aí a gente vindo, né, valorizando quem veio, né, antes da gente, Dina, e fazendo parte dessa corrente, né, temporal. Isso é muito, muito bacana. Gente, vamos voltar lá à nossa pergunta, né, nossa pergunta inicial, né, que símbolos, né, que temas ligados à feminilidade, né, e ao universo, né, da afrodescendência nós podemos empregar né, nos nossos serviços e produtos, tá? Então falem aqui se vocês já empregam, né, quais são eles, né? O pessoal aqui tá respondendo. Gostaria que todas façam. Bacana, Elizabeth. Já faz, né, estamparia. Muito legal, certo? Então, gente, essa questão da gente dominar, né, os meios de produção, dominar nossas ferramentas, nossos equipamentos, sermos donos, né, disso, ou coletivamente ou de forma individual, isso é muito importante na autonomia que a gente tem que tomar as decisões, certo? De alguma forma, isso nos deixa também muito mais expostos, porque são mais atividades que nós temos, né, que lidar, né, fora de um processo de empresa. Nós abrimos mão da autonomia, né, em troca de uma certa, né, estabilidade. Né? Mas no meio do empreendedorismo, a gente viu, né, que isso é muito mais latente, isso é muito mais volúvel, né? Não existe essa certeza do recebimento do final do mês, como a gente está vendo agora também, né, que cada vez mais as empresas estão, né, optando pela terceirização. Então, a gente está, né, refletindo sobre o papel, né, do trabalho feminino, é muito importante para poder a gente ter garantido certos direitos.
ok? E aí a gente chega, né, num assunto, né, que liga a identidade, né, com a questão da ancestralidade, com a questão da nossa individualidade coletiva ou particular, que é a criatividade. Então, gente, a criatividade é algo também que é usado de forma muito genérica, né? Meu produto é muito criativo. Assim, de que forma, né, a gente busca, né, justamente a particularidade, né, dessa criatividade? Lembre, né, que existem, né, duas formas de serem interpretadas, né, uma criatividade, se a gente for trazer aqui os conceitos que nós trabalhamos, né, do estereotipado e do arquétipo, né? O que seria, né, o estereotipado, né, que seria, né, seria essa forma de dizer, a criatividade é muito bacana, né, é muito alegre, mas não explica, né, como essa criatividade se estabelece, né? Isso para a gente que vai empreender, isso que a gente vai criar, isso nos torna, isso cria talvez uma certa ansiedade, né, uma certa instabilidade. Por quê? A partir do momento que a gente é muito genérico, a gente não é particular, como é que a gente vai poder, né, contabilizar o que é criativo e o que não é? Né? Então, a partir do momento em que a gente trabalha também o conceito, né, de identidade, que é de observar o outro, isso também vale para a questão da criatividade. Né? A criatividade é aquilo que está ligado também à nossa identidade. Né? Então, é aquilo que nós temos de único, né? Aquelas soluções que nós lançamos, né, que nós descobrimos que são adequadas, né, para a superação de determinados problemas, mas que, como a gente falou, seria arquétipa, né? Ela não é genérica, ela é aplicada. Então, né, a nossa criatividade, a gente tem que buscar, né, é justamente, né, em um contexto de produção, em um contexto social e num contexto que busque contribuir com com o nosso empreendimento, certo, gente? Então, assim, vamos buscar formas, né, específicas de ser criativos, né? Como é que seria isso? Né? E aí a gente volta novamente para a questão social, né? A gente tem um ditado que diz que nada se cria no vácuo, né? Todos nós, né, trazemos, né, na nossa bagagem, né, cultural, pessoal, né, referências. Então são justamente nessas referências que podem ser inconscientes ou não, né, que a gente deve, né, estar refletindo, né? Olha só a importância, gente, desse processo, né, de reflexão estar sempre associado ao processo, né, de construção. Né? Quando a gente fala assim, eu sou criativo, mas ser criativo depende de um processo também. Quando a gente fala, né, em processos de construção, a gente está trabalhando formas de a gente estar, né, animando nossa criatividade interior, certo? Então, vamos pensar a criatividade como parte de um processo, né, da gente estar levantando possibilidades, estar levantando, né, alternativas. A gente falou também aqui já da questão das boas práticas, né? Quais são as práticas que são, né, adotadas, né, no nosso segmento, com as pessoas que a gente sabe, né, que a gente admira na nossa categoria, né, que são, né, bacanas, né, que a gente quer se espelhar, né? Então, muito disso, né, é nesse universo, né, de possibilidades que se estabelece a criatividade, a possibilidade de a gente criar elos, né, entre essas soluções, entre essas questões, de forma, né, que nos gere, né, uma identidade ou também solução, né? É uma outra forma da gente ver a criatividade, não como iluminação, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem insights, né, como falar assim, tem ideias, porque aquilo ali está dentro da nossa cabeça e a gente está trabalhando aquilo de forma inconsciente. Às vezes o consciente, né, trabalha por a gente e traz, né, essa ideia, né, mas não é à toa. Né? Eu acho que se a gente tem, né, uma visão aberta e a gente está, né, buscando justamente essa integração, essa harmonização, né, desses conceitos que a gente está trabalhando, que são tão diversos, das diversas dificuldades que é empreender, né, eu acho que, né, eu tenho certeza que fica muito mais fácil a gente identificar as possibilidades da gente fazer essas conexões, né, com a criatividade, ser criativo nas nossas soluções, certo? Vamos ver aqui o que vocês estão comentando. Então, Clis está falando aqui, né, que trabalha com confeitaria, né? Clis, me diga um dos pratos aí que você faz, né, para a gente aqui, né, trocar bola, né? Você já me deixou de água na boca. Né? A Jamile trabalha com moda africana, né? As peças são feitas com tecido africano, bacana. Né? A Valdelice Lima, né, ela busca jogar na marca cores que remetem, né, ao colorido do dendê, né, que é muito forte na Bahia, que está dentro do contexto da marca dela. Bacana, né? São cores lindas, né? A gente vê muito isso também no trabalho de artistas plásticos, né, Valdelice? Tem o dendê muito usado também, né, com relação à cor, com relação justamente a essa ancestralidade, né? Eu já vi algumas
algumas ações ao vivo, né, de artistas, né, são os happenings, umas ações assim, teatrais muito bacanas, no qual o Dendê está formado, as pessoas se melam de Dendê, né, justamente remetendo a essa questão, né, da matéria-prima, né, do fator humano na produção dos azeites, né, muito bacana. Né. Elizabeth Guimarães está falando aqui que criatividade, né, em conceituar uma história, principalmente na nossa ancestralidade, voltar ao nosso passado, fazendo ele bem presente nas nossas vidas. É verdade, Elizabeth. E a gente não consegue, né, reproduzir o passado. Na verdade, o passado é uma referência, né, como você está falando aqui. Né? A gente tornar ele presente é justamente ter essa atitude crítica, né, e usar ele como referência. Isso é muito bacana. Né? A Tânia cria peças em crochê, com búzios, pedras naturais, e mescla com ferramentas de orixás. Que interessante, Tânia. A Valdelice, né, ela ressalta que a marca dela foi criada por uma colega, né, que foi a Luísa Azevedo. Bacana. A Marilene, né, fala que a professora Maria Helena fala que a criatividade vem também a partir da disciplina. Exatamente isso, Marilene. Você pegou bem, né, a verve aqui do que a gente estava explicando. Né? Então, assim, é no fazer, né, não é esperar e sentar. No próprio fazer, a criatividade ela vai, né, se criando. Ao se fazer, se produzir, né, as ideias vão se formando. É aquela questão que o pessoal fala, né? Cabeça, né? Cabeça, mente e coração, né? Mão, cabeça e coração. Não, estava falando errado. Então a gente juntar esses três elementos, né? A mão não trabalha sozinha, né? A mão trabalha junto com a cabeça, né? E a gente vê muito isso, né, com relação à música, né, onde cada movimento, né, ele é tratado, né, dentro de uma harmonia, né, dentro de uma composição. A gente, ao ter uma habilidade também com a máquina de costura, com bordado, com a cozinha também, a gente também está estimulando o intelecto, né? A gente acha que não, mas a gente está sim, né? A Aline diz que trabalha com crepes, né? Ah, sim, não é aquele do palito, não. É o francês, né? Trabalha com eventos, shows, né, personalizado, cardápio, né, para festa. Está recebendo bastante elogios. Bacana, Aline. Tá? Faz tapioca também, né, que é o crepe brasileiro, né? Ele já introduziu aí a goma, né, nesse crepe. Né? Aline Ferreira, né? Tive uma experiência em fazer crepes com recheio, né, africanos, e isso está latente em minha mente, mas ainda não sei como fazer. Estou estudando as melhores formas. Muito bacana. Ah, tem um exemplo aqui de gastronomia que você vai gostar. E a Graziele está falando que está muito interessante pensar sobre esses assuntos. Entender do universo que ela atende é mais complexo que definir. A identidade é interligada à diversidade, né? E os búzios e a prática da ancestralidade e adornar-se. Aí, tá vendo, Graziele? Para uma pessoa, né, que não seja desse universo, né, afro-baiano, pode achar que o búzio é apenas uma pecinha, né? Não conhece todo o significado simbólico que está, né, colocado, né, dentro do universo afro-baiano. Né? Isso é muito bacana. A Eliana Dias está falando aqui que o trabalho com crochê e o macramê, que ela desenvolve, né, uma linha de organizadores femininos. Pô, muito bacana, né? E o macramê, Eliana, você já foi buscar a história, né? Compartilha aqui com a gente qual é a história, né? Qual é a origem, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver com os muçulmanos, né? Com o povo árabe que ocupou Portugal e Espanha, né? Na Idade Média, né? Você já buscou essas referências, a questão desses nozinhos, está ligado também à questão das navegações, né? Se a gente for ver, né, o nó tem a ver com os nós de marinheiro, né? Vamos pesquisar aí, vamos aqui compartilhar, tá? O macramê está muito em moda, né? Mas está muito presente também na nossa ancestralidade aqui, nas nossas tradições baianas. Tá? O pessoal de Guanambi, lá eles chamam de marambaia. Você sabia? Tem local também, acho que em Minas chama de abrolhos. Então, olha só a identidade, né, local, né, que determina também um novo nome, né? Isso é muito bacana. Né? E eu acho que isso na questão da ancestralidade africana também, né? Eu acho que a questão dos dialetos, a questão dos idiomas também, ela é muito forte e faz parte do nosso universo. Né? A gente estava falando aqui dos adinkras, né? Falando dos nomes, e a gente tem isso muito forte também na gastronomia. Né? Muito bacana. Legal. Certo, gente? Então vamos lá, dando continuidade. Né? Então, gente, então vamos pensar a criatividade, né, como um processo de construção, como a própria colega falou aqui, né? É um trabalho, né? A gente fazer, né? Ser criativo, a gente está sempre estimulando o intelecto, estimulando o processo de produção, as mãos, né? O domínio das ferramentas, e a gente vai aí descobrindo nossas formas. Eu acho que criatividade é descoberta, né? São novas formas que a gente busca, né? Dar soluções a antigos problemas, a novos problemas.
E eu acho que a atividade não se coloca só também, né, em ser em algo físico, mas também, né, em como a gente lida com os problemas da vida, certo? E eu, com certeza, eu sei que vocês são craques, né, nessa questão, certo? E aí, dentro, né, desse universo da nossa comunidade, né, nosso universo social, tem uma palavra que se coloca de forma muito premente, né, que é a questão do patrimônio, né? A gente tem o matrimônio, né, e tem o patrimônio, né? O patrimônio seria justamente, né, aquela questão do pai, né, ligado às posses, né, a questão da sucessão, né, dos bens de uma família, né? Mas também está ligado também àquilo, né, que é o legado que nós temos de outras gerações, né, e também o que compartilhamos dentro da nossa cultura, certo? Qual seria, né, a conceituação então de patrimônio que a gente tem? A gente tem, né, um órgão ligado, né, ao antigo Ministério da Cultura, né, que seria, né, o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no qual define aqui o conceito do que seria, né, o patrimônio. O próximo slide. Então, um conceito, né, de patrimônio que seria reunir as formas de expressão, né, os modos de criar, fazer e viver. Né? Então, assim, reúne as criações científicas, artísticas, tecnológicas, as nossas obras de arte, né, objetos, documentos, edificações, né, antigas ou não, né, que são características de determinado momento, né, ou produções, né, e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais. Então, o que nós temos aqui, né, com relação a essa questão das tecnologias? Nós temos o patrimônio imaterial, né? Nós temos aqui um dos primeiros patrimônios imateriais a serem reconhecidos foi o modo de fazer as panelas de barro de lá das mulheres do bairro das Goiabeiras, em Vitória, lá no Espírito Santo. São aquelas panelas pretas, né, brilhantes, que usam a tinta do mangue, né? Elas moram na beira do mar, na beira do mangue, lá em Vitória, no Espírito Santo, e elas aproveitam, é um legado indígena, né? A gente hoje tem uma mão de obra, né, afro-brasileira lá, né, negra, que hoje está perpetuando um saber que foi também, né, passado pelas mulheres indígenas na produção da cerâmica, que é justamente nessa tintura que tem na folha, né, na planta do mangue, né, que é, né, daí passada, e ela impermeabiliza o barro, né, ainda fumegando. É muito bonito. Vocês, depois a gente vai compartilhar aqui o site do IPHAN, onde tem referências à formação, né, à produção dessas cerâmicas. Então, isso seria uma forma, né, de ser patrimônio. É considerado patrimônio material do Brasil. Por quê? É um saber específico, mas que reproduz, né, que representa a cultura local, né, e um saber também, um conhecimento, né, tecnológico. Certo? A gente pensa que tecnologia seria só aquelas grandes, né, invenções, né, industriais. Não. Né? As tecnologias são também as tecnologias tradicionais. Então, a gente tem aqui os modos de cozinhar, os modos de plantar, né, os modos de se expressar. Né? Então, dentro da tecnologia, nós temos tecnologias, né, tradicionais que são extremamente, né, ainda atuais. Certo? As obras de arte, né, seriam nossos artistas, nossos autores, dos nossos escritores. Né? A gente tem aqui as artes visuais, né? Os escultores, né? Os espaços também. Né? A gente falando aqui hoje, né? Os espaços dos terreiros de candomblé são considerados patrimônio, né? Então, estão sendo patrimonializados, estão sendo, né, identificados. Então, a gente teve a Casa Branca, se não me engano, foi o primeiro. Né? Então, nós temos aqui diversos espaços sagrados onde a cultura afro-brasileira também se estabeleceu e hoje são, né, considerados patrimônio de toda a nossa sociedade. Assim como as edificações da Igreja Católica, assim como dos grandes conjuntos, né, como nós temos aqui o Pelourinho, que além de ser considerado patrimônio nacional, ele é patrimônio da humanidade. Né, assim como outro conhecimento que é o ofício do samba de roda, né, das baianas de acarajé e da capoeira. Olha que bacana, quantas expressões, né, a gente tem que foram além, né, dos limites da nossa cidade, dos limites do nosso estado, estão aí para todo mundo. Né? A capoeira hoje leva, né, junto com a música também, né, a identidade da Bahia para todo mundo. Né? Isso é muito forte. Né? Temos capoeiristas aqui no grupo, gente. Falei aí um pouco aí do papel, né, da capoeira na nossa sociedade também, certo? E aí nós temos também, né, os sítios arqueológicos, né, que são justamente, né, a lembrança, né, e o patrimônio, né, de antigas civilizações.
né, as pinturas rupestres, né, que são as pinturas que eram feitas pelos homens, né, do tempo pré-histórico, né, antes da escrita, né. Temos aqui também o paleontológico, que são justamente as pedras do tempo, né, da pedra lascada, da pedra polida, o ecológico e o científico, né. Então aqui a questão, né, dos espaços também, né, do patrimônio natural, né, eles também são colocados dentro dos nossos, né, legados, né, que nós temos que todos cuidar, né. Você pode ser dono até de um imóvel, você pode ser uma representante de uma dessas expressões, mas você também tem, né, como sociedade, o dever de compreender aquele patrimônio, como a gente tem falado de forma crítica, mas também de preservá-lo. Né? Então é muito importante. Né? O patrimônio ele é considerado, né, social desde que haja, né, uma apreensão, né, e uma compreensão social daquela contribuição, daquele significado. Não, um patrimônio que não é conhecido, não é compartilhado, não é patrimônio. A gente falando aqui dessa questão, né, olhe, vamos compreender como a presença, né, do legado, né, afro, né, o legado africano na nossa cultura, né, e no nosso modo de viver hoje, como isso, né, influenciou, como isso influencia, como isso é importante na nossa identidade. Né. A Eliana está falando aqui que o macramê chegou ao Brasil, né, pela mão dos portugueses, né. Eles estão falando que o processo criativo é incrível, né? Funciona até na hora do sono, né? Algumas pessoas dormem com a caderneta na mesinha de cabeceira, né? Para anotar ideias que surgem no sonho, é verdade. Eu já tive insights, já tive ideias assim também, né? De acordar e falar assim, gente, eu estava com aquele problema na cabeça, a solução aqui aconteceu. Né? Eu fiquei assim muito bacana, muito bestificado, né? Em como minha cabeça estava funcionando, né? Mesmo eu dormindo. Bacana. Marilene está falando, professor, gostaria de saber se, ao criar uma linha de produtos e colocar o nome de orixás, isso seria apropriação cultural. Marilene, depende do seu contexto, né? Depende do contexto que você está. Né? Acho que é importante a gente respeitar justamente, né, a questão, primeiro, né, a questão do sagrado, né? Se seria profanar ou não o sagrado, né? Se isso faz parte da sua realidade, né? Se você exerce, né, isso, né? Acho que seria bacana você dialogar com suas colegas, né? Se você conhecesse alguém, né? Eu acho que é bacana ter esse tipo de diálogo e trabalhar isso de forma conjunta, certo? Eu acho que buscar informação e saber de que forma a gente pode abordar isso de forma cuidadosa, de forma a ser criteriosa, né, e respeitosa, eu acho que é muito importante. Né? Aí que tem a questão da alteridade que a gente está falando da identidade, né? Do olhar do outro nos ajudar a estar enxergando o que a gente não enxerga, certo? Então, dialogue aqui com os colegas, se tiver alguém de santo aqui, dialogue aqui com Marilene sobre essa questão, né? Vamos levar isso aqui também para os líderes religiosos, saber de que forma isso poderia ser considerado ou não apropriação cultural, certo? O que poderia ser homenagem, o que não poderia. Eu acho que é importante a gente criar esse diálogo, criar esse espaço, né, para daí a gente ter, né, a resposta da sua pergunta. Entendeu, Marilene? Aí a importância da rede, certo? Tânia aqui está concordando com Neia, né, que as ideias vêm, né, quando ela está cochilando, certo? E que Beth, né, também diz que à noite, né, é o chamado ócio criativo, né, gente? Tem um teórico que fala a respeito disso, né? O Domenico De Masi fala, se eu não me engano, né, o Domenico De Masi, se eu estiver errado, me corrijam, né, que fala da importância da gente ter esses momentos onde a gente não faça nada, onde a gente descanse, né, e que a gente possa justamente coordenar as ideias. Né? É importante que é justamente esse momento de reflexão, esse momento, né, de planejamento, onde a gente está, né, em paz e que aí a gente pode, né, ter, né, criar vínculos, criar referências, né, entre ideias que estão separadas. Então acho que daí que nasce, né? A Edinalva disse que é pela manhã, né? Pronto. Luísa está aqui, ó, disponível aqui para poder contribuir também na confecção das marcas. Legal, gente, bacana. Parabéns, Luísa, aí pela sua disponibilidade, tá? Então, gente, esse seria o conceito de patrimônio e eu queria voltar a essa questão da gente considerar patrimônio, antes de mais nada, né, aquilo que a gente compartilha, aquilo que a gente conhece. Então, eu acho que esse processo, né, de aprendizado contínuo, a gente tem que estar buscando essas referências. Né? Qual é a história da nossa ancestralidade? Né? Houve agora um questionamento que no Brasil não existe racismo.
que nunca houve, né, conflito, né? A gente sabe que existe uma história de conflitos, uma história, né, de lutas, né? A gente sabe que teve a revolta dos malês, né? Teve outras, né, também. Né? Vamos falar aqui um pouco sobre isso, né? Que história é isso? Nós temos aqui diversas heroínas, né, baianas. Nós temos Maria Filipa lá em Taparica, né? São heroínas, né, justamente nessas lutas. Então, gente, de que forma, né, a gente pode, né, resgatar, compreender, né, esses movimentos, né, ancestrais, esses movimentos que nos antecederam, que hoje a gente está gozando justamente dessa liberdade que foi conquistada a ferro e fogo, né, por quem veio antes da gente, né? E a gente tem, né, que tem o compromisso de manter isso para as próximas gerações, né? Eu acho que é um momento muito rico que a gente está vivendo, justamente por a gente ver questionados certos valores e o papel, né, da gente, né, enquanto rede, né, vocês enquanto mulheres negras, né, tem, né, em se fortalecer mutuamente, certo? Então vamos lá em como, né, como seria esse processo, né? Então, gente, eu vou passar aqui também, né, um link, né, no final do curso, né, sobre um processo muito bacana que a gente vem desenvolvendo, né, junto com os artesãos que foram apoiados pelo SEBRAE, e alguns de vocês participaram, foi justamente o olhar artesão, né? Então, dentro da minha trajetória, eu busco sempre, né, estar trazendo, né, uma observação, né, da cultura popular, e dentro dessa observação, né, eu vi de que forma a cultura popular se apropria, né, de diversos fatos, né, e incorporam isso à história, né? Então, algo que é cotidiano, né, que vira uma tradição, né, às vezes isso está muito mais próximo da gente e do princípio como a gente, né, incorpora determinados, né, modismos, entre aspas, né, mas algo que hoje a gente fala dos memes, né? Então, como é que isso, né, se incorpora à nossa cultura, e isso vai fortalecendo, vai transformando, e isso é muito interessante a gente ver como a nossa identidade ela está sempre, né, mutando, né, ela sempre mantém, né, algo que se perde, mas algo que se cria. Então, essa continuidade e descontinuidade nos processos culturais torna a nossa época única, né, em referência ao passado e também ao futuro, né? E nos situa, né, enquanto pessoas, e isso vai ser motivo, né, de pesquisa mais tarde, saber como é que as pessoas, né, no início do século XX, né, século XXI, né, como é que elas viviam. Então, gente, a primeira coisa desse processo de interpretação, né, é o conhecer, certo? Então, primeiro a gente tem que dirigir o olhar. Então, se a gente tem aqui o universo afro-feminino, né, afro-brasileiro, afro-baiano feminino, como é que seria, né? Primeiro, precisa ter a vontade de olhar, né, de conhecer, né, e de pesquisar, certo? Então, a primeira coisa é conhecer, certo? É buscar essa referência. Então, né, isso pode chegar de diversas formas, né? Isso às vezes chega através de uma conversa, isso chega através de uma contação de história de uma pessoa mais velha, através da televisão, por que não, né? Através da leitura de um livro, assistindo uma palestra, uma live, né? Dentro de um grupo de discussão, através de uma rede, né? Então, esses temas, eles chegam até nós, né? Ou a gente vai buscá-los, certo? Às vezes a gente, né, acha que escolheu, mas foi o tema que escolheu a gente, né? E aí o segundo processo seria justamente interpretar, né? Como é que seria meu ponto de vista, né? Como é que eu vou tornar esse processo, que ele é coletivo, em algo meu? Qual seria a minha resposta, né, estética, criativa, a minha interpretação sobre determinado tema, né? Aí a gente viu que a colega aqui, ela foi buscar, né, referência nos símbolos adincas, mas com certeza ela deve fazer uma adaptação com os símbolos afro-baianos, né, colega? A outra foi buscar, né, na questão da culinária, a outra foi buscar na relação com o cliente. Então, há determinadas questões que são mais preponderantes, mais importantes, e isso vai, né, se mudando, se moldando de forma bastante dinâmica, fazendo com que um fator que antes era determinante para a construção de algo, no outro momento não é mais, depende, né, dessa diversidade, desse olhar e dessa escolha, como a gente tem visto aqui no que é o processo de criação de uma coleção, certo? Então, identificar, né, dentro dessas questões, né, dentro desse tema, né, identificar quais seriam os atributos imateriais, simbólicos, né, físicos, né, e formais, certo? Então, os atributos formais são relacionados à forma, né? Então, poxa, por que eu vou usar determinada forma? Qual é o simbolismo de eu usar um símbolo, né? Está relacionado a quê, né? E a gente sabe que a gente vai, né, a partir do momento que a gente estuda um símbolo, a gente está estudando também, né, uma expressão de um povo, né? É como um idioma, né? Então, a gente está compreendendo, está entrando no universo, está alargando o nosso conhecimento. E aí a gente vem na aplicação, né, que seria compor, né, as narrativas, aí já tem a nossa história com o nosso ponto de vista, com a nossa fala, né, e referenciar a produção. Pô, Rodrigo, isso está extremamente abstrato, como é que seria isso, né? Então eu trouxe aqui um exemplo aqui muito forte que a gente tem na gastronomia, certo? Que seria a comida baiana, né, que se caracteriza, né, pelo uso do dendê,
que a gente viu aqui, tem uma colega que já usa, certo? Aqui o uso dos mariscos, aqui no caso é um camarão, né? A gente tem aqui, né, o uso, o emprego do coentro, né, que muita gente no sul não é acostumada, não gosta do coentro, é uma afirmação da identidade da nossa culinária, né, do coentro. Né, o coentro ele veio muito usado também na Ásia, né, se não me engano veio da Ásia. Então a gente tem aqui, né, um pouco, né, de tudo, né, um pouco do indígena, um pouco do português, né, um pouco do africano, do índio. Nós temos aqui a panela de barro, né, que é compartilhado pelas 3 culturas, certo? E fundado aqui, né, nesse conhecimento, né, afro muito forte. Né? Então esse seria o conhecer. E o interpretar, né, como é que seria? Identificar os atributos materiais, simbólicos, né, físicos e formais, e aplicar de forma, né, a reconstruir, né, a compreender e aí reformar isso. Né? Então aqui eu trago um exemplo, gente, do restaurante aqui no Tororó, que é o AG1 da Diáspora. Então esse é um prato servido por eles, né? É uma iniciativa de uma mulher negra baiana, é a Angélica Moreira, que ela está de parabéns. Eu tenho muita vontade de conhecer o restaurante dela agora hoje, mas ele é muito bem indicado, ele é muito referenciado, e ele tem servido para rever, né, reconstruir essa identidade afro-brasileira da nossa culinária, dos nossos pratos. Então a gente vê aqui, né, o emprego do prato, né, de Nagé, né, que é vendido na Feira de São Joaquim, é produzido no município de Maragogipe. Né, nós temos aqui uma grande figura que é a Dona Cadu, que está representada, né, por esse prato, que hoje, né, esse ano fez 100 anos. Né, parabéns aqui para a Dona Cadu, uma mulher danada. Né, mas que também nós temos outras empreendedoras, né, outras pessoas que fazem parte, né, do grupo lá de coqueiros, né, que são as mulheres. Né, nós temos quem? Nós temos, né, Dona Antônia, nós temos, né, diversas outras, não vou aqui listar, mas que ao momento de a gente pensar na gastronomia, a gente tem que pensar também que o barro, né, o artesanato, ele pode estar inserido, ele pode estar, né, trazendo todo, né, esse valor, esse conceito. E aí, gente, uma das principais formas de cozinhar, né, seria a folha da bananeira. Olha só a presença aí, olha que bonito, né, a formação desse prato. Né? Ao mesmo tempo que ele é extremamente tradicional, né, ele é extremamente inovador, né, porque ele traz coisas, né, traz elementos aqui, né, de uma cultura extremamente próxima a gente, né, que eu uso de se cozinhar, né, do índio também, né, se cozinhar com a folha da bananeira. Nós temos a banana da terra, né, que é a nossa banana nativa, né, cozinhada. Né. Nós temos aí também a moqueca de folha, né, que é muito falada, né, que é justamente o peixe muqueado, né, feito com bastante pimenta. Então aqui está um processo, né, que com certeza, né, a Angélica, na formação do seu restaurante, ela usou. Né. Então aqui está uma homenagem, uma referenciação que é bacana a gente buscar, certo? Eu trago aqui também, né, as blogueiras, né, as cozinheiras afro-baianas que tem na internet também diversos canais. Né, a gente tem aqui, né, a cozinha como é o nome do site? Me ajudem aqui, gente. Cozinha de terreiro, né? A cozinha de terreiro que é muito bacana, né? Onde, né, é trabalhado justamente essa questão das tradições, né? Onde é passado, né, as formas de cozinhar, as formas de preparação do alimento, né? Então aqui são 2 mulheres baianas aqui que estão de parabéns, certo? Então essa é uma referência. A próxima referência que a gente tem é histórica, né? Não é a respeito da técnica e a respeito da ancestralidade de forma a outro território, né? Que seria aqui o processo, né, que foi feito pelas artesãs mulheres também, né? Aí miscigenadas, né, afrodescendentes, indígenas, né? A gente tem a presença indígena muito forte no Rio São Francisco, em Juazeiro. Então aqui a gente tem referências do Rio, né, dos mitos, né, como a gente falou aqui, o Nego Fugi, o Nego d'Água, né, as antigas embarcações como o vapor, né. Então houve, né, esse conhecimento, né, essa relembrança, né, dessas mulheres sobre essas questões. Lá também, né, foi feito um trabalho pela artista plástica Alda Moreira, né, no resgate, né, da imagem das mulheres que na beira do rio, do bairro do Angari, né, lavavam roupa. Então tem as lavadeiras do Angari. Então a Alda fez esse trabalho aqui, né, de retrabalhar, de buscar as histórias dessas mulheres junto com elas. E aí, né, a gente teve, né, a aplicação desses temas, né, através aí tem o fifó, tem o chapéu do cangaceiro, a gente tem os peixes, né, a gente tem o próprio acervo também, né, da mata, né, dos próprios pés. O nome Juazeiro, assim como o Brasil, é o nome de uma árvore, né. A gente tem um país que tem o nome de árvore, né, e lá também a cidade de Juazeiro, ela também, né, se levantou, né, questões com relação a outras plantas também, sobre a flora. Então a gente tem aqui o cabeça vermelha, o cardeal, né, que está aqui, né, nesse beijo.
né? Isso aqui é um porta-toalha. Então, são referências, gente, de interpretação, né? De conhecimento, de buscar essa informação, de interpretar e de aplicar, né? Então, esse processo, né, criativo, né, ele não é um processo sozinho, né? Não é um processo, como a gente pensou, de um gênio que chega, né, e tem ideias mirabolantes. Não. Ele é um processo justamente de trabalho, ele é um processo de pesquisa, é um processo que pode ser individual ou coletivo, mas com certeza ele é sempre muito rico, certo? Vamos ver aqui a contribuição de vocês. A Marlene quer saber se criar uma linha de produtos e colocar o nome dos orixás, foi a pergunta que ela já fez. A gente colocou isso aqui para o grupo, certo? O Mundo da Ângela falou que gosta muito de trabalhar à noite, porque as ideias fluem melhor, né? Jaqueline chegou, está presente. Neia está falando aqui, né? Ela está com a dúvida, né, que esse pássaro que está cantando é um jogo de marketing, um jogo para ficar mais agradável, ainda a aula é uma casa. Não, gente, isso daqui não é a casa não, né? Sabe por quê? Porque eu gosto muito aqui em casa, a gente gosta muito de jardim, a gente gosta muito de verde. Enquanto muitos dos nossos vizinhos lajearam tudo, botaram concreto, a gente plantou grama, a gente plantou árvores, né? Então isso atrai os pássaros, né? Então não é acaso não. Então aqui a gente não precisa trazer os pássaros dentro de gaiolas, não. A gente o quê? Criou um ambiente bacana e eles estão aqui presentes, eles vieram. Né? É como se fosse a clientela, né, que nos une e que aumenta o nosso universo. Não é bacana, não é lindo? Pois é. Vocês identificam, gente, esse pássaro? Né, eu não sei, ele é marrom, ele fez um ninho aqui. Né? A gente teve o maior cuidado de não abusá-lo no ninho, já teve 3 ou 4 filhotes, né? Mas assim, isso foi o cultivo. É aquilo, né? Se a gente planta, se a gente, né, cultiva, a gente colhe. Né? Está no momento também agora de pitanga. No meu quintal tem uma pitangueira. É muito difícil a gente conseguir pitanga. Mas a gente teve aqui, né, eu fiz vários doces, fiz calda, né, a gente sobe no pé e chupa. Então, é exatamente isso. Né? Eu busquei algo que tivesse a ver com a minha história. Né? A pitanga tem a ver com a minha infância. Né? No pé da vizinha tinha uma pitangueira, e só que a pitangueira, a copa dela era toda voltada para o nosso terreno, para a nossa casa. E a gente comia meio que com um prazer meio que de roubo, né? Assim, meio proibido, né? Porque ela plantava e a gente comia, né? E aí, quando houve a possibilidade de ter espaço aqui em casa, a gente plantou um pé de pitanga. Era um pé de limão. Eu falei, pô, limão, Taiti tentou no canto, já uma pitangueira não. Né? Então é muito bacana. Né? Um sabiá. Exatamente, é um sabiá, é um pássaro grande, né, Marilene? Pois é, lindo, né? Que bom, gente. Então tá vendo aí que bacana, né? Que bom que vocês ouviram, né? Que legal, né? Eu fico contente, né? A gente tá compartilhando com vocês essa natureza da gente. Legal. Gente, o que vocês acharam desses processos aqui? Né? Eu trouxe um processo aqui bacana, né, de uma empreendedora, né, voltada para o negócio. Eu trouxe aqui um processo coletivo, né, da Associação de Artesãos da Casa do Artesão lá em Juazeiro. Né? Como eu falei para vocês, é um pouco da minha experiência. Né? Foi aprendendo com as mulheres do interior, né, com as mulheres da produção rural e artesanal da Bahia, principalmente aqui da Bahia. Né? E assim eu vou buscando, né, eu faço muitas perguntas, né, no processo criativo, né, que a gente está envolvido. Então, assim, a gente precisa de ideia. Para a gente ser criativo, a gente precisa fazer perguntas, a gente precisa interagir, a gente precisa ter justamente esses insumos de informações para poder, daí, a gente fazer esses encontros, nessas novas roupagens. Então, né, é bacana, certo? É legal que o olhar do outro, né, sobre essa coleção, a gente teve que tirar a Ana Ruga de alguns momentos, porque o pessoal achava muito infantil. As pessoas ligavam a Ana Ruga ao universo da criança. Então, em alguns momentos, a gente teve que tirar o produto por conta dessa interpretação. Então, a gente fez uma concepção de uma coleção, né, e aí essa matéria-prima teve que ser trocada por conta de uma percepção já natural que as pessoas tinham em associar o quadriculado da Ana Ruga ao universo infantil, certo? E aí, gente, vocês que estão assim, ansiosos sobre, né, como desenvolver uma coleção, né, a aplicação de um tema, né, cultural ou iconográfico, né, porque a gente tem também, né, um conjunto de imagens que representam a nossa cultura, né, ela se dá também pela forma da gente reproduzir uma imagem, mas também pelas cores, né, como a colega falou aqui, que usa muito o dendê, né, as cores do dendê. Então, a gente não precisa reproduzir, né, a amêndoa, o coco do dendê, a gente pode reproduzir, né, as cores, né, a forma com que ele se põe na garrafa. Eu acho lindo, né, parece um pôr do sol, né, a gente vai desde o vermelho, né, intenso, sangue, né, até o amarelo mais claro, né, as texturas, as sensações, né, que aquele produto pode despertar.
né, gente? A gente sabe também que na questão das sensações, que a questão do cheiro também é muito importante, né? Então, essa questão da abstração, né, ela pode se chegar também, ela pode ser figurativa, né, reproduzindo essa imagem, certo? Então, depende muito da história de cada um, do gosto de cada um e da formação que cada um teve, né? Na formação dessa imagem dentro da cabeça, que aí a gente chama de iconografia, né? Iconografia é o conjunto de imagens, né, que a gente realiza sobre determinado tema ou determinado local ou tempo, certo? E é uma grande referência para o nosso trabalho, é justamente a gente fazer, né, essas escolhas, essas coleções de imagens que vão servir de referência, certo? E aí, na questão da concepção do produto, nessa questão de interpretar, né, do aplicar, vamos aí para o próximo, né, pode ir para o próximo. A gente tem aqui, né, a questão de como se dá, né, o desenvolvimento dessa coleção, né? Como é que se dá o processo, né, de desenvolvimento, né, do consumo, né? Então, o processo de consumo ele se dá, né, primeiro pelos estímulos, né? Você tem aí o produto, né? Então, seja uma comida, ela se dá pelo paladar, se dá pelo visual, né, o auditivo, o tátil, o olfativo, né? Se a gente tem um serviço, a própria forma de lidar, né, o nosso discurso, como a gente fala, né? As palavras, né, a forma da gente, né, se reportar. A gente sabe que a gente, com as palavras, a gente pode ser ofensivo, a gente pode estar servindo, ferindo a sustentabilidade, a cultura de outras pessoas. Então, o uso das palavras, né, é muito importante, né? Como a gente viu aqui, né, a questão do passarinho, né, também, né, o olfativo, os cheiros, né? Então, todos esses conjuntos sensoriais eles formam uma sensação. Essa sensação, ao a gente ter, né, um produto, né, a gente leva ele para a compra, né, para o consumo, certo, gente? Então, esse seria o processo, né, de formação, né, de como se dá, né, o consumo, né? Ele nunca é só pela questão, ele não é meramente, né, como é que se chama, direto, né, intelectual, né? Ele não se dá apenas pelo intelecto. Eu vou comprar algo, né? Há também no processo de consumo toda essa questão, né, do estímulo dos sentidos que às vezes, muitas vezes, né, que nos levam a consumir não é algo que a gente domine, né? A gente é levado justamente pela ambiência, né? Às vezes, né, pela própria emoção do momento, né? Você imagina, a gente pode trabalhar aqui também a emoção de você estar em uma visita de turismo, né? Você está em outro local, você está emocionado de estar ali vendo uma grande referência da sua vida, você está se sentindo, né? Como assim, imagine comer uma acarajé na Bahia, em Salvador, imagine quanta gente não tem esse sonho e chega aqui, né? Está com essa emoção de estar comendo a comida baiana na Bahia, com um dendê feito, né, pelas pessoas que estão conversando com vocês, ou comer um doce, ou comprar um artesanato. Então, essa questão da emoção, né, na compra voltada para o turismo também é muito forte. Mas isso se dá também no nosso cotidiano, certo, gente? Então, o processo de consumo, ele não é intelectualizado, somente não. Ele existe, né, uma questão, né, que ela é racional, mas muito se dá também pela questão das sensações, certo? E aí eu faço a pergunta para vocês: qual é a emoção que vocês querem passar com o seu produto? Né? Qual a intenção que vocês querem? Né? Além da questão aqui, vamos lembrar aqui dos processos lá do marketing, né? Da gente ir para o surpreendente, né? Então a gente já entrega, né? O produto já desempenha bem sua função, ele está muito bem feito, ele tem qualidade. Nós estamos aqui no momento em que a gente está trabalhando, né? O valor agregado, né? Está falando dos valores, né? Associados ao nosso produto, né? E se a gente vai associar uma emoção, qual seria a emoção que a gente gostaria de associar a esse produto? Responda aqui no chat, por favor, para a gente ter aí contribuição, a ilustração aí dessa emoção, certo? E aí a gente vem para a questão da coleção, né? As letrinhas estão mudas, mas a gente vai conversando aqui sobre isso, né? Então, desenvolvimento de coleção, a gente já conversou sobre isso, no planejamento de tomada de decisão. A gente não pode ter tudo numa coleção, a gente tem que, né, escolher alguns elementos, algumas referências. Né? Isso é bacana porque ao a gente escolher alguns, a gente separa outros para outras coleções, né? Então a gente pode aprofundar determinados assuntos, determinados aspectos de um tema, né? E a gente pode voltar a esse tema, né, com outras abordagens, né? Desenvolver coleção também implica, né, em sistematizar, né? A gente fazer isso de forma, né, a levantar essas questões, a criar essa reflexão, né, e criar um mecanismo de seleção, né? Porque isso implica em comprar matéria-prima, né, em determinar os modelos que a gente vai fazer, saber qual é o mercado que a gente vai atuar,
né? Então, isso é muito importante, né? Algumas de vocês aqui eu já falei que já tem esse mercado determinado, né? Algumas trabalham com segmento de acessórios, outras com segmento de alimentação, outras de turismo, outras com artesanato. Então, de alguma forma, a gente já vai, né, buscando nos nossos critérios de seleção essas formas da gente ter, né, essa avaliação e essa síntese, certo, gente? Então, dentro do processo também de desenvolvimento de coleção, né, influenciado por outros fatores, externos ou externos, né, como a nossa estrutura, né, o espaço que a gente dispõe, né, a organização, né, desse espaço, a gente pode também ter uma limitação agora, né, como a pandemia, né, onde os grupos produtivos, os integrantes estão distantes uns dos outros, né, então o uso da internet é preponderante, a gente sabe que tem vários problemas de conexão também, né, a questão da distribuição e produção dos materiais, né, como é que a gente vai adquirir, como é que isso vai chegar, né, se uma tem mais habilidade para cortar, se a outra, né, no caso aqui estou falando dos processos coletivos, certo, gente? É a existência de similares, no caso de todos, né? Então, assim, já existe isso no mercado, como é que a pessoa faz? A gente vamos lembrar aqui das modas, né? A gente sabe que e os processos também de empreendedorismo tem moda, né? A gente viveu agora um momento que foi a moda do brigadeiro, né? Então, era todo mundo fazendo brigadeiro, né? Então, assim, chegou um momento que ninguém aguentava mais essa diversidade, e as diversidades, você fala, eu faço diferente, você faz de quê? De leitinho. Ah, mas leitinho já se tornou banal, né? Então, havia várias questões aí que foram ligadas, que foram surgindo como novidades, mas que depois, né, elas passaram a se tornar, né, banalizadas e todo mundo trabalhou junto em cima de um determinado segmento, esgotando aquele segmento, né? Isso faz até com que as pessoas enjoem, né, de determinado modismo, porque é tudo tão intenso naquele momento em que as pessoas precisam, né, de outro espaço, né? Então é importante também a gente ver, né, é interessante, né, seguir o modismo ou não. Né? A gente sabe que o modismo ele tem essa capacidade, né, de explorar determinado tema durante muito tempo, por um período de tempo, e depois a gente não aguentar mais e aí a gente buscar para outra coisa. Né? Isso é o que a gente falou do processo de moda, né? Torna obsoleto. Então, a gente tomar muito cuidado em a gente colocar algum traço nosso identitário, cultural, na moda. Né? Eu me preocupa isso porque, imagino, né, as pessoas podem, né, serem torpedeadas com aquilo durante pouco tempo e depois não aguentarem mais aquilo. E falam, poxa, como é que você vai, né, tornar algo que é tão nosso, né, algo que enjoe, né? Então, é importante que a gente, né, tire determinados temas como a questão do sagrado, dessa questão da moda, desse processo, que não é bem bacana, não, tá? Desenvolver coleções também constitui-se num processo, né, de mediação, a gente vem falando isso daqui, né, entre o produtor e os usuários, né, os nossos clientes. É um processo que o cliente tem que estar perto da gente, a gente tem que ouvir, né, estar sempre junto, né? Reflete também, né, os diversos fatores, nossas escolhas enquanto pessoa, né, para a construção de um todo harmônico e que possibilite, né, uma comunicação desses atributos dos produtos de forma eficiente para e com o público, né? Então é bacana a gente ter, né, ter uma indicação, né, de boca a boca de um cliente para outro. Isso é muito interessante, certo? Então isso aqui são princípios, né, da construção de uma coleção, né? E eu quero ver aqui a contribuição de vocês. Pronto, o Selma está aqui dizendo que ouviu, né, os passarinhos, né? Ele está agora cantando, né? A gente planta, a gente cuida, a gente colhe, é isso mesmo, Anjo. Né? Água na boca, as fotos estão perfeitas, né? Dá vontade, né? A cozinha afro-baiana é fantástica, né? Vai ser um processo interessante, né? Valdeir está falando aqui, pode nos dar mais ideias, né? De como podemos inovar nas nossas criações. A Né Estevam está falando, né, que trabalhar com cores e traços, achar muito legal, né? Poder referenciar esse trabalho, né? O Mundo do Angel está falando aqui, né, da maneira como se divulga os produtos, né? Influencia muito no consumo. É verdade, sim, né? Tá vendo, gente? Então, as nossas escolhas, a forma, né, aonde a gente vai falar, como a gente vai falar, isso também influencia, né, na nossa comunicação, na forma como o nosso produto ele é compreendido pelos nossos clientes, certo? Então, gente, aqui para o pessoal que queria, né, um pouco mais sobre o de coleção, aqui eu uso muito esse esqueminha, né, que está aqui no próximo, tá? Então, como esse material vai estar disponível, vocês vão poder ter acesso. Isso aqui também vai estar na ficha de criação de coleções, certo? Então, antes de mais nada, para se criar uma coleção, a gente cria, né, um conceito narrativo, né? Então, é narrativo, né, justamente nessa linha que está aqui, né, de forma contínua, que perpassa todas as outras decisões que nós vamos tomar. Gente, isso daqui é um processo, né, racionalizado de criação de uma coleção. Claro que uma inspiração ela pode ser determinante. Você pode ter tido, né,
um estímulo, né, de uma matéria-prima, de uma identidade visual, de uma cor, de uma estampa, de uma técnica, né? Então, isso daqui, né, na verdade, é no final, né, ou durante o processo, ao a gente elencar, né, ou ter algum desses elementos aí, né, já colocado, a gente pode usar, né, isso daqui para saber quais são os outros elementos que eu tenho que desenvolver, como é que eles vão se relacionar. Então, não pense isso aqui como algo, né, como começo, meio e fim. Né? A gente sabe que o processo criativo, ele muitas vezes é caótico, cada um tem o seu processo criativo. A gente viu aqui que um prefere pela manhã, outro prefere pela noite, né? Tem um momento de criação, certo? E também durante a produção, né? Se a gente está sempre criando, a gente está perdendo o momento da gente refletir e a gente de fazer os outros elementos necessários para poder a gente, né, ter o controle financeiro, ter as vendas. Então a gente também tem que ver o momento em que a gente vai usar nossa criatividade para a renovação dos nossos produtos ou para a criação de outros serviços, certo, gente? Então é muito importante que dentro desse processo, né, a criatividade ela tem um momento que ela vai ser preponderante, né? Como a gente falou, o processo de criatividade ele é contínuo, mas de criação de produtos ele deve estar colocado dentro de um período temporal. Com relação ao artesanato e ideias criativas, né, se a gente não usa a moda como referência, eu vejo esse ciclo como 2 anos, normalmente com os artesãos, os grupos, né, que eu como consultor atuo em parceria, eu vejo mais ou menos uns 2 anos, né, e isso não se coloca, ele não sai de mercado de forma abrupta, né, isso se mantém como um acervo, né, como um legado dentro do grupo, onde, né, outras novidades vão sendo geradas, vão sendo criadas, nascidas daquela, mas, né, aquilo ali se torna, né, uma referência também, porque muitos clientes gostam, né, de estarem voltando e fazendo encomendas de coleções antigas, certo? Então elas se tornam, é como se fossem palavras, né? Elas se tornam um acervo, né? Que a gente vai buscando, né? Assim que a gente tiver necessidade, né? Mas a gente também tem a possibilidade de estar renovando a criação, porque também a mão não aguenta, né? Ficar fazendo sempre a mesma coisa durante anos, anos e anos, né? Tem que haver alguma variação, isso é necessário, certo? Então esse conceito narrativo ele serve para a gente fazer essa ligação entre esses determinados fatores. Então a gente tem a escolha do tema, né? A gente tem a definição do mercado, a gente tem as matérias-primas, certo? A gente tem as técnicas, né? A gente tem as cores, as estampas, as texturas, e daí a gente cria, né, um protótipo, né, que seria um exemplo de produto que vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de fazer o teste de mercado. Certo, gente? É muito bom a gente experimentar tudo, né, e não se lançar, né, no vazio, no mercado, de forma, né, a ter, já fazer todos os produtos de vez. Normalmente a gente cria alguns protótipos, né, com essas características, e aí a gente vai, né, pesquisando, né, avaliação, os ajustes, né, faz os protótipos, depois o produto final, e aí sim a gente aumenta a família, né, de produtos. Seria uma forma da gente fazer, certo? Então, quem é do segmento de acessórios? Poxa, eu comecei com um brinco, Rodrigo, mas agora estou fazendo a tiara, estou fazendo colar, estou fazendo uma pulseira, estou pensando aqui na possibilidade de fazer uma bolsa, né? Eu também costuro, eu uso tecidos na confecção dos meus adornos. Então, há aqui diversos exemplos que a gente pode usar, certo? Então, esse seria um esqueminha de todos essas variantes, né, que formam uma coleção, tá certo? E aí, gente, eu volto para a minha pergunta inicial, né, que foi o que perpassou, né, aqui a nossa apresentação, né, quais temas relacionados ao feminino e à identidade da mulher negra, né, podemos interpretar em nossos produtos e serviços, né? Então, essa reflexão é importante a gente ter, né, em saber, né, ter, né, que vocês já deram aqui durante essa apresentação algumas, vocês contribuíram aqui bastante, mas acho que isso deve ser algo constante, que a gente busque, né, não só, né, o conhecimento, mas a apropriação, porque aquilo que a gente conhece se torna nosso. Quando a gente fala, tem a apropriação do bem, né, tem a apropriação cultural, né, que seria se apropriar algo do outro, mas existe também, né, um processo cultural de apropriação de conhecimento que é natural do processo cultural, certo? Então, a Graziele está falando aqui que o que mais quer é que as pessoas, né, ao abrirem um pacote, sintam-se perto do mar, né, lembrem dos melhores momentos que tiveram, que sintam-se especiais por estarem com a peça que aproxima da natureza. Que bacana, que bonito, né, poético, né? Muito legal, muito bacana. A Valdelice fala, né, que a lembrança, né, ela traz alegria e prazer, né?
Liana Lima, né, ser gentil e tratar a pessoa muito bem, né, de preferência com sorriso, porque o sorriso é contagiante, isso é verdade, né. Lima também fala, né, que a Dina Santos fala que levar a emoção ao outro, né, no seu olhar, é buscar a matéria-prima não imaginável e dessa gerar uma arte, né. Que bacana, né, Dina? E Dina trabalha com reaproveitamento, né, com palha de milho, isso é bacana, né, o que normalmente iria, né, para o lixo, né, ela está aproveitando aqui, né. Marlene está falando que está repensando na sua linha de produto, marca, né, e a cabeça está fervilhando com muito prazer. Que bacana, né? Que legal. A Marlene está falando que nesse momento também, né, ela adorou o quadro de desenvolvimento de coleção, né, que bacana, né? Isso ajuda, né, aquilo que a gente falou, mano. Às vezes a gente já faz, né, esses processos, mas de forma não consciente, né? Quando a gente para, a gente reflete, a gente cria esses esqueminhas, a gente ajuda a nossa cabeça a pensar, né? Como é que a gente está fazendo, né? O que é que falta, né? Isso é muito legal. Né? A Dina está falando que ela já parte para um processo mais intuitivo, né? Aquilo que a gente falou que todo esse processo criativo ele é muito pessoal, né, gente? E a Elizabeth Guimarães está falando, né, que a criação é mutável, né? É necessário inovar e que quando o cliente se fideliza, ele sempre quer o novo, é verdade, né? Dentro daquele universo compartilhado, ele sempre vai buscar, né, esse diálogo, né? É como uma conversa, né, gente? Quando a gente está conversando, a gente quer ter aquele prazer de estar com aquela pessoa, ter aquele papo, mas quer trabalho também, ter novidades, né? Ter trocar, quer ir para frente, né? Isso é muito legal, né? Que bom, gente. Então eu queria, né, aqui, né, agradecer a todas, né? E a gente tem nosso encontro, a gente vai trabalhar sobre precificação. Então, todas essas variantes, né, sobre a composição de um produto, com a questão dos valores, né, isso tudo deve estar, né, em mente quando a gente tiver nossas intenções colocadas em uma planilha que muitas vezes é muito seca, né? Uma planilha de precificação, ela tem que ter espaço também para poesia. A gente tem que ter a possibilidade da gente, né, poder estar sendo remunerado pela criação, né, pelo poder da gente estar comunicando, trazendo esses novos, né, conteúdos, né, e também, né, essa responsabilidade social, né, econômica e também ambiental que a gente está buscando aqui, né, nesse processo em rede, tá certo? Eu queria agradecer a todas, né, e convidá-las para nossa próxima atividade. Boa tarde.